Opa, Legião! Estamos começando, mas a gente ainda não definiu o nome do quadro. Vai ser o Joy Podcast como padrão, porque a gente não definiu ainda o nome do quadro. Se vai ser Curiosidade do Joy. A Débora também tem umas opções de nome, né? Joy, sobre Joy. Tudo sobre Joy. Não sei. Joy. Que a gente tá fazendo aqui, que é? A gente vai pegar os episódios desde lá dos primórdios, lá dos tempos nórdicos da plebeia, lá dos tempos da monarquia. Não, monarquia não, que monarquia acho que tá dando muito problema essa palavra aí na internet. Negócio de monarquia. Você tá dando muito problema. polêmico, para. Aí, lá nos tempos da plebeia, lá nos tempos nórdicos, lá nos tempos obscuros do Joy Podcast, nos primeiros episódios, a gente vai pegar e comentar coisas interessantes dos primeiros convidados até agora, até chegar aqui. Uma hora chega. Não sei se a gente começa entre os primeiros. Um episódio vai ser entre os primeiros, outro sobre últimos, a rabeta, né? Aqui desse final, aqui, que lá no militarismo a gente chama os do final de cu de tropa, né? A gente pega o cu de tropa, o pessoal da peça lá da frente, a Débora fica com essa cara. Isso dá audiência. Os comentários vai ser só, que legal, ele falou cu de tropa. Aí a gente vai ver se a gente pega o pessoal do começo, do final, ou se a gente faz desde o começo em ordem, fileirado e tal, ou faz um do começo ou do final. A gente não sabe como a gente vai começar, né? Pode não parecer, mas isso é um podcast sério, tá, Henrique? Sério. Isso é um podcast sério. Então agora eu sou uma pessoa séria. A primeira coisa que eu quero comentar sobre os 5 episódios, porque principalmente pra galera que tá chegando agora, já lembra de se você não é inscrito, se inscreva aqui. É um pecado, independente da sua religião, é um pecado você não ser inscrito no Join, tá? Que eu comentei no outro. Então, todos os... No primeiro que a gente falou de curiosidade, eu falei que quem não se inscrever vai tomar uma surra de galha de goiabeira. No meio do rabo. Então, para. Eu falei que ia ser sério, eu falei sério. Vai tomar surra de goiabeira no popô. Pessoa séria fala popô. Tá chateada comigo por causa disso. Eu falei popô. Falei, pô, ela tá chateada. Bora lá. Não dá pra gravar contigo. A primeira pessoa que veio no podcast... O episódio anterior, perguntaram assim, qual é o pior convidado? Cara, o pior convidado é tu, velho. O pior convidado é o dono do podcast. Eu gero audiência. O sócio do podcast é o pior convidado que eu já tive, Eu cara. sou audiência, meu rostinho. Aqui, ó. Deixa eu comentar, deixa eu falar. Deixa eu comentar. Podcast... A câmera vai ficar em mim primeiro. Eu espero que a câmera esteja em mim. Você me lembrou daquele Nênio. A câmera é tudo. Foca em mim. A câmera é tudo. Do Morre Diabo. Vai lá. Vamos lá. Primeiro que o Joy é um podcast sério. Por mais que não pareça, tá? É um podcast de família. De família é ótimo. Ué. Os 5 primeiros episódios, que são os que nós vamos comentar hoje, eles têm um marco muito importante, que quem tá chegando agora não conhece o primeiro apresentador do Join. Galera, o primeiro apresentador, se você for lá nos primórdios Join Podcast, é o Henrique, o mesmo Henrique aqui que vos fala, só que a diferença é que ele tinha barba e cabelo. Então eu fui olhar aqui os episódios anteriores, cara, tu era outra pessoa. Foi aquele cara que eu casei. Aquele cara era bonito pra caramba. Obrigado, a parte que me toca. Continua bonito. Você tem seu charme, você continua com seu charme. Mas quando você fala caramba, gato pra caralho, a pessoa é mais bonita. Era gato, mas é sério. Enfim. Tu era gato pra caralho, agora tu é gato. Tá. O primeiro episódio foi com Jari e Juan. Que a gente já começou metendo 2 pés na... Tá certo, depois a gente vai comentar sobre os podcasts que a gente fez online. A gente vai começar primeiro dos presenciais, depois eu faço um episódio especial para os que fizemos online, porque os online tem muito tempo, e pra gente lembrar do que aconteceu. No primeiro podcast foi com o Jair e Juan. Donos da Ronin, né? Eu me lembro que quando a gente gravou, a gente não tinha essa iluminação. Não tinha. Inclusive tem uma lâmpada que não está ligada. Acabei de olhar aqui. Que é isso, produção? O Caio você esqueceu de ligar a lâmpada. Não, tá desligada. Tem uma que está desligada. Tem uma lâmpada branca que está desligada. Isso é verídico. É fato venéreo. Como dizia o Paulinho Gogó. Isso é fato venéreo. Não, agora ele tá com medo de saber. Luz. Fazer igual Bora testar. Fagner. Vai. Um dos episódios que nós vamos comentar hoje. Errou. É justamente isso.
Não, Aê! aí parece que casou. Ó, os primeiros episódios foi com Jari e Juan. Como eu lembro que... Caramba, agora eu tô pensando, a gente falou isso tudo, só falta a imagem tá bem escurona, velho. Aí fudeu, velho. O editor tá O dizendo que a editor moça... disse que não. Aí... com Jari e Juan, eu me lembro que não tinha essa iluminação. Era com softbox. Aí, velho, o vídeo ficou muito escuro. Eu nem falo, velho. O vídeo ficou muito escuro. Pra mim, o marco desse primeiro episódio foi porque o vídeo ficou muito escuro e a gente conseguiu gravar 4 horas e 27 minutos. 4 horas e 27 minutos. Nosso primeiro episódio presencial foram 4 horas e 27 minutos, né? 4 horas e 27 minutos. Muito tempo. Teve pizza, teve conversa, eles trouxeram cerveja. Assim, foi realmente um episódio pra mostrar que no Join ia poder fazer o que quisesse. Ele saiu mamadão então, daqui. Então, assim, realmente foi um episódio que mostrou isso. E eu lembro que... Cara, foi um episódio muito louco mesmo. Todo comendo com a pizza com a mão. Aquelas coisas O cara assim. querendo agradar. Quanto mais escuro, mais bonito fica. Frase do Caio Zeira. Como é que é? Quanto mais escuro, mais bonito você fica. E que aumenta. Então você não é feio. Você só está sendo visto no claro. É que nem a menina que veio esses dias falou assim, que quando você se vê no espelho, você se vê, quando você tira foto, sei lá, você se vê 10 vezes mais bonito. Então, no espelho você se vê mais bonito do que você é. 10 vezes mais bonito. Então se você se vê feio no espelho... Tá feia a coisa. Eu me lembro que esse aí do Jari Juan, a estrutura, assim, não tinha essa iluminação do jeito que assim, que aqui em cima tem 10 lâmpadas, 12 lâmpadas ligadas de barra, mais uma aqui refletor com mais 4 lâmpadas ligadas. Então aqui tem luz pra caramba. Antigamente era só um softbox, o outro não tava funcionando direito, que tava meio rasgado. E a gente começou assim, 1 ano atrás. Se você olhar o primeiro vídeo, que eu lembrar da estrutura que tava antes pra agora, parece outro estúdio. Que eu me lembro que eles vieram depois, uns 4, 6 meses depois, acharam outro estúdio. E isso, da segunda vez que eles vieram, tem mais, sei lá, 8 meses. Então, se eles vierem do jeito que agora, vai ficar surpreso de novo. A gente não vai vendo a evolução, mas quando você vai revendo os podcasts antigos, você fica assustado. Sim. A gente nem tinha presente naquela época, nem tinha lugar pra presente. A gente ganhava presente. Tem aqui atrás de você o livro do Jairo. Foi engraçado. No primeiro episódio a gente já ganhou presente. Henrique, prazer. Essa aqui é a sua câmera. Não, precisa esse mistério todo, não. Aí eles deram esse livro aqui. Olha, esses escarlates deram esse livro aqui. Eu lembro que a minha irmã falou assim, pô, acho que deram 2, 3. Ela levou um pra... eu vou até emprestar esse outro aqui pra ela ler. Vai emprestar nada, que ela não devolveu. Vou até fazer um apelo aqui pra ela devolver o livro que ela pegou primeiro. Outro, e ela devolve o outro. Aí eu me lembro que o segundo episódio que a gente gravou, do presencial, foi com a Vanessa Neres, que é atleta. Fisiculturista. Que ela tava querendo ficar fortona. Ela já era forte. Uhum. Não, ela é muito forte, muito forte. Muito forte. A Vanessa acho que tá aparecendo na tela. Essa é uma das últimas fotos dela aqui. Quando ela veio, ela tava se preparando para um campeonato e ela ela deu spoiler aqui no Join que ela queria mudar de categoria. Porque ela era da categoria biquíni, se eu não me engano. Ela já tinha vencido. Então ela queria ir para uma categoria que ela pudesse ficar mais forte. Foi top 3, inclusive. Nesse último campeonato que ela competiu, né? Foi mesmo. E isso, por exemplo, o podcast dela tem 1 ano, mais ou menos, que a gente gravou. E agora, recentemente, em 6 dias, ela ganhou o prêmio. Tem 1 ou 2 semanas que ela ganhou, ou acho que mais. Que ela postou essa foto tem 6 dias, mas acho que ela tem umas 2, 3 semanas que ela ganhou esse prêmio. 2, 3 semanas do momento que a gente tá gravando aqui. Ela ganhou, ficou no top 3, acho que do Arnold South America, que é o campeonato do Arnold pra América do Sul. Ela ficou em top 3. E a evolução dela é sinistra, porque eu acho que ela, não sei se acho que tem 2 anos que ela compete nessas categorias. Cara, e ela, sim, e uma coisa legal que ela contou é que, assim, as pessoas acham que quando vê um fisiculturista e tal, sempre teve um corpo bonito, sempre teve um corpo, sempre teve facilidade pra conseguir ter o corpo dos sonhos, vamos dizer assim, né? E não, ela até no podcast, ela mostrou uma foto pra gente dela antes. Ela emagreceu, ela começou a emagrecer, o projeto dela foi começar emagrecendo, e aí depois ela quis competir. Então, assim, qualquer um, né, vamos dizer assim, qualquer um, tendo muita disciplina, muito foco, muita determinação, é capaz também de chegar. Eu tô vendo a foto dela, por exemplo,
os homens, quando pagam aquela tinta pra tingir, eles ficam um pouco diferentes. O dela já não ficou diferente. Ela é branca, só que ela pintou de moreno, dá a impressão que o rosto dela tá uma cor e o corpo tá outra. Aham. Será que foi Photoshop? O efeito ficou diferente. É muito. Assim, olha as fibras, né? Uma mulher pra ficar fibrosa, cara, é assim. Um investimento absurdo. E eu falo investimento não é nem E só ela tá financeiro fibrada, também. fibradona. Que ela comentou, até o Júnior, né, que é marido dela, também participou, comentaram bastante. Então, assim, tem todo o investimento por trás, não só financeiro, mas tem que treinar, ir pra academia de manhã e à noite, assim, é surreal. Tem que querer, E pior tem que que o pessoal querer. treina pra um dia de competição, né? É cada dia que você tá dedicando a mais pra um dia. Então Pra um você não dia. pode errar um dia. Então é, é Você um. trabalha o ano pra um dia, como se É fosse assim. porque vai tendo competições durante o ano. É diferente, por exemplo, da partida de futebol, que você treina 3, 4 dias pra um jogo, você já pega aquele resultado e no final dá aquela somatória pra ver a colocação que o seu time ficou. O dela não. Você fica treinando sozinho. Tá certo que hoje com o Instagram ele dá uma vantagem, por quê? Você pode ter acesso a outros Instagram de outras pessoas que você vai ver que vai competir para você ter um comparativo, para você ver o que você precisa melhorar. Só que essa competição em que ela vai, muitas vezes a pessoa tem que estar com o corpo equilibrado. Ela não pode só, por exemplo, só treinar a perna, ficar com a perna volumosa e os braços não acompanhar. Então ela tem que treinar por completo. E muitas mulheres, eu gosto mais da minha perna assim. Aí no dia de braço, dá um migué, ela não pode dar um migué em treino nenhum dela. Tudo ela tem que dedicar ao máximo lá, não é? Sim, e é como se o trabalho dela fosse dobrado, né? Por conta disso. Só pelo fato como é que eu posso dizer assim? Vamos comparar as duas competições, a masculina e a feminina. A mulher, querendo ou não, ela não tem hormônios que o homem tem. O corpo dela, ele não é feito para isso. Então ela tem que realmente ter um trabalho dobrado para ela conseguir chegar naquele nível. Sinistro, hein? Sinistro. E assim, uma curiosidade sobre o podcast da Vanessa. Ela já tinha participado de um episódio online do Joy. Você Foi. lembra? Como é que a E aí estrutura nós. era e precária? Não é que era precário, era o que a gente tinha, tá? Mas Não, assim, era bem complicado não, de fazer. eu vou contar a curiosidade. A gente tava fazendo online, tinha televisão, a pessoa passava lá, tal, tava tudo perfeito, a gente conseguia fazer tudo online. No dela, não sei se você lembra, a gente tinha uma televisãozinha que ficava no suporte, a gente pegou o macarrão, colocou um agasalho na TV, com os braços na luva, Verdade, pra pra simular que era simular uma ela pessoa. no ao vivo. Aí a TV tava na mesa, como se fosse aqui, ó. Tá eu aqui, aí ficasse uma cadeira aqui do meu lado, tipo como se fosse não, acho que tinha cadeira. Tinha a tela, a televisão, que era ela. Aí tinha um agasalho, tipo uma blusa de frio igual o meu aqui, em volta dela. E uma luva que a gente encheu de uma... Daquelas luvas cirúrgicas, encheu de terra, colocou o dedo da luva e colocou a mãozinha em cima da mesa, que era pra simular a cara dela. Só que a parte do áudio, o cabo tava com chiado, que ele foi só dar depois e ficou A com internet chiado. estava ruim no lugar. Então, É. assim, às vezes a gente tava conversando com ela e ficava lento o retorno pra ela, né? O retorno que ela dava ficava lento. Então, assim, tudo aconteceu nesse dia. Que a internet do computador era longe de onde a gente ia gravar e eu comprei um cabo gigante de mais de 5 metros pra conectar e não ficou perfeito. Pra estrutura que tem hoje, que a internet é ali do lado, tal, o Caio senta na cadeirinha dele, tudo perfeito. Era o 500, evoluiu muito se comparar primeiro esse online. Sim, e assim, até o convite surgiu para esse reconvite, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque nós já tínhamos feito com ela online e com o Jairo também online. Então, quando nós trouxemos o presencial, nós Quis começar com os dois. queremos começar com os Pra dois. trazer com a qualidade melhor. Sim. Os outros convidados online que nós vamos falar depois, né? Quando eles estiverem em Brasília, serão muito bem-vindos. Aí depois o terceiro foi o Fagner Ribeiro. Cara, o Fagner ele garantiu os 2 melhores memes do podcast. Que, assim, difícil de tirar. Nós revivemos hoje, que é o da luz, né? Que uma das luzes não estavam acesas, esqueceram. Ele já veio com a qualidade desse do podcast, não foi? Sim, eu lembro. Como é que era? Eu lembro que uma... Oi?
Quer mostrar como é que é? Como? Tinha Tipo isso. Tinha esquecido de ligar. E ele falou assim, aí você falou assim no podcast, eu lembro que eu não participei no dele. Ele falou assim, que não sei o que se dê a luz. Aí foi na hora que acenderam a luz. Apertei, aí, puf! Aí ele Foi disse muito legal. Ele disse que as pessoas, quando encontraram ele, a marca do podcast ficou isso. As pessoas, pô, no final do seu podcast você falou que acende a luz e acendeu. E acendeu a luz. Só que no meu caso deu errado. Que o Caio acendeu fora de hora. Eu ia falar acender a luz já estava acesa. Vai! E que acenda a luz! Aê! E é engraçado, você grava um podcast, você pensa que as pessoas vão lembrar de certas... As pessoas lembram as coisas diferentes, que saem do eixo, né? Total. Eu me lembro que a parte também que ficou marcada foi porque o Fagner esqueceu a música. Cara, essa foi o melhor. Ele disse que ficou ensaiando a música dele, a música que ele escreveu, com a música de trabalho dele, que ele toca todo dia gravando na internet stories e tudo. Posso dar uma palhinha? Não posso, né? Porque o YouTube pega nós. Não, é só pedir pra ele liberar. Esqueci. Tá revivi o momento, mas eu lembrei da música. Tô brincando, eu lembrei da música. Era só pra reviver o momento. Como que é a música? Não quero me arriscar, errar tudo de novo. Eu não sou nenhum louco. Como é que é? Se a sua boca é estranha, eu me perco de novo. Alguma coisa assim. Eu me entrego todo, não quero me arriscar. Tudo de novo. O cara canta bem assim. Até a voz dele era assim. A minha pele se estranha com a sua de novo. Eu me perco todo. É. Tem uma outra também. Eu não lembro se foi essa que ele esqueceu ou foi a outra. Não foi essa. Era o começo, né, que ele esqueceu. E ele... Vocês soltaram até um galopeira. Teve de tudo. Que foi outro episódio. Depois a gente comenta. Eu lembro que eu gravei você, que você foi no site. Não. Ele ia cantar. E agora? Ele tava com a música na ponta da língua. Ele ia começar e falou assim: não, espera que a Débora vai fazer uma mega apresentação. E agora o Fagner cantou, que ele tem a música dele e tal. E na hora que eu girou a câmera pra Ribeiro. ele. Aí ele. Esqueci a letra. Aí ficou um bom tempo no podcast, se chamado Momento Fagner. Quando vinha um cantor e ele esquecia a letra, aí virava Momento Fagner. Se ele tivesse falado, esqueci a letra, e ficou um silêncio, e ficou, ele, ixi, agora. Né? Se ele tivesse, esqueci a letra, deixa eu lembrar aqui e tal. Só que ele congelou. Aí que ficou a graça. Assim, tiveram outros cantores que esqueceram, mas esse é impagável. Assim, foi o mais marcante aí na história do Joy. Então, caso você esqueça a letra, é só dizer que foi um momento Fagner. Mas eu me lembro, por exemplo, a gente vê que a sequência de podcasts, se olhar os primeiros, foi uma sequência diferente. Porque eu fui, o pessoal da editora, Ronin, que é editora de livros. Aí foi a Vanessa, fisiculturista, que é fotógrafo também. Foi o Fagner, cantor. Foi o Alisson Vieira, que é psicólogo. Depois veio a Liette Bahia, que tinha o canal de aventuras sobre rodas, que ela viajava Brasil afora. Aí foi uma sequência diferente, que é o diferencial do Joy, que a gente monta essa sequência diferente. Que veio o psicólogo, como eu lembro que muitas pessoas falam, pô, que interessante, ele tocou um assunto que eu gostaria de falar, tal. Que ele veio com o assunto falando sobre as crianças com depressão, o momento que as crianças vivem, no momento conturbado. Então, a nossa audiência naquela época do chat, das pessoas que chegaram a comentar pra gente, foi mães que acharam que aquele conselho era interessante para ela, que via coisas relacionadas que ele comentou na sua casa, própria vivência na casa dela. Eu lembro que uma coisa que ele falou e que outros psicólogos que vieram também falaram, que me chamou a atenção, que ele falou assim, uma dica para as pessoas quando elas procurarem um psicólogo, para elas perguntarem se o psicólogo delas tem um psicólogo. Que ele diz que todo psicólogo ele também precisa ter um apoio, né? Também precisa ter um psicólogo. E que se ele não tem, corre desse tipo de psicólogo. E outros que vieram depois falaram a mesma coisa. Eu falei assim, gente, isso é uma coisa universal aí dos psicólogos. Então uma dica que eu lembrei, que ficou pra mim foi essa que ele deu. Mas todos os psicólogos que vieram falaram a mesma coisa, né? Eu acho que é uma coisa meio que universal entre eles. Imagina, você escuta, eu até perguntei, a gente falou muito sobre isso. Você traz a carga, porque, vamos lá, aqui um podcast, você tá escutando a pessoa, você tá conversando, você tá, né? Só que a gente fala de tudo, coisa boa, coisa ruim, o que a pessoa quiser, a gente ri, a gente chora, né? É um papo aleatório.
Pro psicólogo, ele recebe muitas a carga de todo mundo e nem sempre é carga positiva. Então as pessoas vão desabafar, vão trazer o quê pro psicólogo? Problemas, né? Algumas questões da vida e tal, dificuldade. Então imagina só, ele ter toda essa carga, como é que ele ia tirar esse peso dele? Ele precisa também de um apoio emocional. Porque senão acho que não aguenta. Tanta coisa que a gente escuta durante o dia, né? Já pensou? Eu acho que eu não aguentaria ser psicóloga. Escuta muita besteira durante o dia. Muita besteira. Muita besteira? Besteira. Também. E besteira. Besteira. Esse momento ficou... Besteira. 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 Aí quando eu falo que é o pior convidado que eu já tive, ele acha ruim. Eu gero audiência. É diferença. Bora comentar sobre besteira. Você sabe o que você falar que idiotice? Sai no áudio. Você falando baixo, não. Esse microfone que eu comprei, ele é bom. Ele pega. Mesmo você falar baixinho assim. Que idiotice. Pega. Ele pega. Isso é uma besteira. Aí agora, bora falar do quinto convidado, que foi a Eliette Bahia. Ela veio aqui, aí ela foi falar do canal dela, Aventura sobre Rodas. Foi contar algumas histórias de... Ela gosta de moto, né? Ela falou que viaja um pouco de carro, mas ela gosta mesmo é de moto. E que se aposentou para poder viver essas aventuras dela. Eu também e, acho que sim, ela tá viajando agora. Tem filhos criados e que ia curtir a vida dela. É porque eu tava na Analytics do YouTube e do nada o vídeo dela bombou. E eu fiquei sem saber o motivo. Aí, quem quiser saber o motivo que o vídeo dela bombou depois, assiste o vídeo dela lá que você vai entender. Mas eu não vou contar, vou deixar a curiosidade. Eliette Bahia, vai lá no Joy Podcast e procura pra ver o motivo. Vai ficar assim. Se Aqui no Joy entendi tudo, né? Meu Deus. A gente fica sabendo de algumas coisas dos convidados depois que eles passam por aqui. Isso que eu acho interessante do podcast. Às vezes o podcast tem o número de visualização, tal, de comentários. Aí depois, sei lá, o cara começa a gravar vídeo na internet e os vídeos dele começam a bombar. E depois as pessoas começam a pesquisar sobre ele, os vídeos começam a bombar, as pessoas comentam. Então, o vídeo é ciclo, ele fica eterno lá. Então, eu acho que esse é o diferencial desses 5 podcasts. Por exemplo, eles estão fazendo 1 ano de podcast, um ano e alguma coisinha. Então, ficou a história dessas pessoas. Por exemplo, a Vanessa conta o começo dela na parte como atleta. Hoje em dia ela já tem o título que ela ganhou lá no top 3 do Arnold South America. Então, se você pegar o começo, hoje já é outra Vanessa, mas aquele começo explica um pouco do momento que ela está. Nós temos mais de 170 episódios, né? Então, eu vou deixar a pergunta aqui. Quem a galera quer ver de novo aqui no Joy, batendo um papo? Eu. Não, você eu tô quase mandando embora. Tirando o Henrique, que vamos dar uma pausa aí de pelo menos 1 mês pra ele não participar dos podcasts. Aí vocês... Agora, dessa que a gente fez os comentários, qual vai ser a capa? No outro, foi tu pegando nos peitiola da mulher lá. Agora, esse aqui eu não sei qual que a gente coloca a capa. A gente tem que colocar a capa da luz. Não. Tem ter a luz. Esquecendo a música, a mulher ficando forte. A história oculta da Eliette Bahia. Eu não sei o que a gente coloca. Vamos pensar. Quando esse vídeo subir, se ele subiu, é porque ele tem uma capa. Aí a galera tá vendo agora que depois de muita conversa, nós escolhemos essa capa não tem desse nem vídeo. Capa, nem título do nome do quadro. O YouTube é muito legal, né? Nem título do nome do quadro tem. Isso é curiosidade. Eu tudo voto sobre o Joy. Tudo sobre Joy sobre Joy. Eu acho que esse é o melhor nome. Por quê? Por quê? Porque no Joy pode tudo. Então, até o próximo Joy sobre Joy, Joy Podcast. Tá. Tchau. Já terminou? Já vou terminar.